Glória a Deus, Pai do Senhor, meus amados irmãos, israelita de Deus. Eu, por intermédio dessa palavra, deixar uma palavra para os nossos corações que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Como nós bem sabemos, o Atos dos Apóstolos, o escritor Dr. Lucas, ele vai enfatizar esse episódio aonde a igreja está sofrendo perseguição. E o interessante é que quando fala de Páscoa, fala de passagem, de livramento. Nós vemos que quando o pastor da igreja é preso, a igreja agora ela vai entrar em oração, em busca pela vida do pastor. Aqui eu abro um parênteses, eu quero te dizer o poder da oração na hora da perseguição. Se você está com a tua Bíblia, abre aí Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. A Bíblia diz que quando veio a perseguição, que não poderia fazer nenhuma petição a outro Deus, a Bíblia diz que Daniel, ele entrou para o seu quarto e orou. O interessante é que a oração tem que ser prioridade na nossa vida. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E nós vemos que Deus deu o livramento. O segredo de um pregador, um segredo de quem faz a obra é ter uma vida de oração. Quem lembra, e o interessante é que quando eu comecei a ler esse texto, o interessante é que a oração, ela muda o ambiente, ela muda o lugar onde nós estamos. Quando Jesus está no Jardim das Oliveiras, ele vai fazer 3 orações. Nós vemos que os discípulos estão dormindo e ele vai orar por 3 vezes, simbolizando o templo, o pátio, o lugar santo e os santos dos santos. E o interessante é, Jesus estava em oração e apareceu um anjo e se revelou para ele. E o interessante é que os outros não viram porque estava dormindo. Tem muitos que estão dormindo o sono espiritual. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: desperta, ó tu que dorme, que Cristo te esclarecerá entre os mortos. Nós vemos aqui, eu queria dizer algo para ti, o poder da oração. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz: orai sem cessar. Ele está dizendo orar inconstantemente. Nós vemos aqui que quando a oração chega lá, Deus, quando a oração subiu, algo me chamou a atenção, que eles estão orando na casa de Maria. E o anjo vai descer na prisão onde Pedro está. Sabe o que eu aprendo? Enquanto nós estamos em oração, Deus está enviando um anjo lá para libertar, quebrar corrente, cadeado, porque é costume da gente a gente orar na igreja e Deus se manifestar. Mas aqui nós vemos que eles oraram na casa de Maria e Deus mandou o anjo lá. Quem acredita que esta noite Deus está enviando o seu anjo para dar livramento? O interessante é que Deus não vai falar com a igreja. Ele vai responder dentro da prisão. Aí eu te lembro um episódio bíblico, quando Paulo e Silas, Atos 16, perto da meia-noite, ele diz: vamos orar. Enquanto eles oravam e louvavam, Deus enviou o terremoto e os alicerces foi aberto. Os alicerces começaram a se mover e as cadeias, as correntes foram quebradas. É por isso que nós temos que ter uma vida contínua de oração a Deus. A Bíblia diz que Jonas, ele orou do ventre do peixe. Deus falou com Jonas ou foi com peixe? Ele falou foi com peixe. A oração, ela muda o ambiente, o cenário na nossa vida. É por isso que nós temos que ter uma vida constante em oração a Deus. O interessante é que quando esse anjo desce, ele manda Pedro pegar 3 coisas: a sandália, a capa, glória, e manda pegar o cinto. Mas dentro
de um raciocínio bíblico, eu só quero falar de capa. A capa fala de ministério. O inimigo queria tirar a chamada de Pedro, mas quem deu a chamada a ele foi o próprio Jesus, dizendo que ele ia apacentar ovelha, ele ia cuidar de ovelha, e dia após dia o inimigo quer roubar o nosso ministério, quer roubar a nossa chamada. Deixa eu soltar a revelação de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que descia um homem de Jericó para Jerusalém, e os salteadores espancaram e deixaram o meu morto. O interessante é que levaram as suas vestes. O que é que aquele homem tinha? Oh glória, valioso. Veste fala de chamada. Quem lembra de Jacó, quando deu uma túnica para José? José era normal, mas perseguir ele só por causa de uma túnica, oh glória, que ele ganhou. A túnica faz a diferença. Quando eu começo a ler na Bíblia, o Espírito Santo me revela quando Barnabé entra em confusão com Paulo. E o interessante é que Paulo não deixou ele ir para aquela viagem missionária, porque ele ainda não tinha maturidade. Mas já no final já da sua caminhada, ele diz assim, ó: Timóteo, vem ter comigo depressa e traz também contigo a Marcos, porque ele é útil no meu ministério. Jesus te deu uma chamada, oh glória, ele te entregou. Quem lembra quando ele deu, oh glória, Elias olha para Eliseu e diz: Eliseu, me pede o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Eliseu olha para ele e diz: que haja porção drobada do teu espírito profético sobre mim. Ele almejava uma unção. Perceba que no começo Jesus mandou ele ungir Eliseu. Eu não sei por qual motivo, mas você não vai ver dentro da Bíblia Elias ungindo Eliseu. Mas se Deus disse que ia ungir, ele unge. Se Deus disse que ia separar, ele separa. Quem lembra quando a capa caiu de cima? Sabe por que ela vem de cima? Era Deus dizendo: ó Eliseu, ministério para ser ministério, ele vem de cima. É eu que dou a chamada, é eu que dou a promessa, eu que dou o ministério. Guarda essa palavra no teu coração.